Ele resistia à alergia e ter tempo de ir pro hospital. Esse menino sobreviveu a 400 picadas de abelha por causa de um anime. Ele era extremamente alérgico a abelhas, e só algumas picadas poderiam ser fatais pra ele. Só que um dia ele sem querer mexeu numa colmeia e foi picado por mais de 400. Ele teve uma reação super forte que poderia ser fatal em só alguns minutos. Só que por ser muito fã de Dragon Ball Z, ele resolveu imitar o Vegeta e fingir que era o Super Saiyajin. E incrivelmente isso funcionou, porque essa concentração aumentou sua adrenalina, o que fez ele resistir à alergia e ter tempo de ir pro hospital. Essa menina encontrou um Doritos diferente, mas isso salvou sua vida. Com 13 anos, ela comprou um pacote de Doritos como sempre fazia, mas dessa vez foi diferente. Quando ela abriu o pacote e começou a comer, encontrou um Doritos com formato estranho. Ele tava completamente cheio de ar e era 3D. Ela achou isso tão bizarro que resolveu postar um vídeo perguntando se ele valia alguma coisa. Só que o vídeo viralizou na mesma hora, e a Doritos entrou em contato com ela e pagou 100 mil reais como prêmio por ter achado o Doritos mais bizarro do mundo. Essa menina encontrou um Doritos diferente, mas isso salvou sua vida. Com 13 anos, ela comprou um pacote de Doritos como sempre fazia, mas dessa vez foi diferente. Quando ela abriu o pacote e começou a comer, encontrou um Doritos com formato estranho. Ele tava completamente cheio de ar e era 3D. Ela achou isso tão bizarro que resolveu postar um vídeo perguntando se ele valia alguma coisa. Só que o vídeo viralizou na mesma hora, e a Doritos entrou em contato com ela e pagou 100 mil reais como prêmio por ter achado o Doritos mais bizarro do mundo. Essa menina resolveu roubar os doces da sua irmã, mas deu muito errado. Ela e o irmão estavam com muita inveja da sua irmã mais nova, porque ela estava doente e tinha ganhado algumas balas dos pais. De madrugada, os dois entraram no quarto da menina e comeram todas as balas escondidas. Só que quando eles terminaram de comer, o pai entrou no quarto e ficou em choque, porque aquelas balas eram, na verdade, remédio pra gripe. Eles então precisaram ir pro pronto-socorro e tiveram que fazer lavagem estomacal pra tirar os remédios da barriga. Aí, essa menina resolveu roubar os doces da sua irmã, mas deu muito errado. Ela e o irmão estavam com muita inveja da sua irmã mais nova, porque ela estava doente e tinha ganhado algumas balas dos pais. De madrugada, os dois entraram no quarto da menina e comeram todas as balas escondidas. Só que quando eles terminaram de comer, o pai entrou no quarto e ficou em choque, porque aquelas balas eram, na verdade, remédio pra gripe. Eles então precisaram ir pro pronto-socorro e tiveram que fazer lavagem estomacal pra tirar os remédios da barriga. Aí, objetos normais que são banidos na prisão. Fio dental. Foi proibido depois que um prisioneiro conseguiu cortar a sua cela, só passando o fio por vários anos seguidos. Outros prisioneiros fizeram uma corda usando fio dental e usaram ela pra escapar. Balas e pirulitos. Eles parecem inofensivos, mas eram derretidos e viravam armas pontiagudas e perigosas. Em 2009, um preso da Inglaterra queria dar uma festa, e espalhados pela prisão tinham potinhos de álcool gel. Ele então roubou o álcool, misturou com refrigerante e fez drinks alcoólicos. O que ele não sabia é que esse álcool tinha metanol, um negócio que é fatal para os seres humanos. Ele foi de vala pouco tempo depois e tiraram os desinfetantes da prisão. Objetos normais que são banidos na prisão. Fio dental. Foi proibido depois que um prisioneiro conseguiu cortar a sua cela, só passando o fio por vários anos seguidos. Outros prisioneiros fizeram uma corda usando fio dental e usaram ela para escapar. Balas e pirulitos. Eles parecem inofensivos, mas eram derretidos e viravam armas pontiagudas e perigosas. Em 2009, um preso da Inglaterra queria dar uma festa, e espalhados pela prisão tinham potinhos de álcool gel. Ele então roubou o álcool, misturou com refrigerante e fez drinks alcoólicos. O que ele não sabia é que esse álcool tinha metanol, um negócio que é fatal para os seres humanos. Ele foi de vala pouco tempo depois e tiraram os desinfetantes da prisão. Esse menino postou um vídeo chamado Minha Experiência Sendo Feio. Só que o vídeo viralizou e essa menina comentou: sinceramente, eu até que acho você bonitinho. E poucos dias depois ele postou um vídeo no encontro com a menina que comentou. Só que não acaba aí, porque eles postaram vários vídeos juntos depois, incluindo do seu casamento e do nascimento do seu filho juntos. Obrigada, internet. Comidas que foram inventadas sem querer. Donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora, criando a rosquinha. Queijo. Um homem estava transportando leite numa bolsa enquanto viajava, e quando foi beber seu leite, percebeu que ele estava duro e resolveu morder. E ele adorou. E só por isso hoje a gente tem essa maravilha. Chocolate. Os grãos do cacau eram usados para fazer chá em rituais. Só que um dia misturaram outros ingredientes sem querer e resolveram experimentar. E viram que era divinamente maravilhoso. Nutella. Em 1940, o chocolate estava em falta por causa da guerra. E um padeiro queria inventar uma alternativa para usar nas suas receitas. Ele então misturou avelã, cacau e açúcar e conseguiu criar uma coisa melhor que o chocolate.
anos. Ele morava do lado de uma lojinha e toda vez que ia lá, o dono dava alguns doces pra ele. Ele então levava os doces pra escola e revendia por R$1. E como a escola não vendia essas coisas, ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Até o dia que resolveram abrir uma cantina. E ele perdeu todos os seus clientes. Mas ele teve uma ideia. Chegava cedo todo dia e com o dinheiro que tinha ganhado, comprava todos os doces da cantina e vendia esses doces pros seus colegas. Só que com um detalhe. Pedia pra todo mundo jogar as embalagens no chão. Até o dia que o diretor não aguentou mais, porque a escola tava cheia de embalagens. E por isso decidiram fechar a cantina. E ele voltou a vender os seus doces. Esse menino venceu o sistema com só 10 anos. Ele morava do lado de uma lojinha e toda vez que ia lá, o dono dava alguns doces pra ele. Ele então levava os doces pra escola e revendia por R$1. E como a escola não vendia essas coisas, ele ganhou muito dinheiro fazendo isso. Até o dia que resolveram abrir uma cantina. E ele perdeu todos os seus clientes. Mas ele teve uma ideia. Chegava cedo todo dia e com o dinheiro que tinha ganhado, comprava todos os doces da cantina e vendia esses doces pros seus colegas. Só que com um detalhe. Pedia pra todo mundo jogar as embalagens no chão. Até o dia que o diretor não aguentou mais, porque a escola tava cheia de embalagens. E por isso decidiram fechar a cantina. E ele voltou a vender os seus doces. Comidas que foram inventadas sem querer. Donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua. E ela decidiu cortar o meio fora, criando a rosquinha. Queijo. Um homem estava transportando leite numa bolsa enquanto viajava. E quando foi beber seu leite, percebeu que ele estava duro. E resolveu morder. E ele adorou. E só por isso hoje a gente tem essa maravilha. Chocolate. Os grãos do cacau eram usados para fazer chá em rituais. Só que um dia misturaram outros ingredientes sem querer. E resolveram experimentar. E viram que era divinamente maravilhoso. Nutella. Em 1940, o chocolate estava em falta por causa da guerra. E um padeiro queria inventar uma alternativa para usar nas suas receitas. Ele então misturou avelã, cacau e açúcar. E conseguiu criar uma coisa melhor que o chocolate. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros-quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia. Até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros-quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Feche um olho, o vídeo vai ficar 3D e você vai sentir o lápis ficando cada vez mais perto do seu olho e talvez até tenha um pouco de aflição. Fechar um dos olhos faz você perder a noção de profundidade e por isso o vídeo consegue te enganar. Se você viu, se inscreve. Desafiaram essa menina a mostrar o dedo do meio pra porta do elevador, porque poderia ou não ter alguém do outro lado. No começo foi tudo bem, mas o final foi bem pior do que ela poderia imaginar. Produtos proibidos por serem golpe. Esse creme fez muito sucesso com pessoas que queriam clarear o tom de pele. Eles venderam milhões, mas quando o produto chegava pras pessoas, começaram a perceber que era literalmente um creme com tinta branca, que saía quando lavavam. Nos anos 90, esse cara inventou um secador de roupas movido a energia solar. Ele anunciou e vendeu muito, mas quando o produto começou a chegar na casa dos clientes, era um varal. Mentiu? Não mentiu. Esse produto prometia ser uma inteligência artificial que criava qualquer aplicativo em segundos. Só que ele começou a dar problema e demorar muito pra fazer o que as pessoas pediam. E aí descobriram que a inteligência artificial era, na verdade, 700 indianos trabalhando pra eles. Produtos proibidos por serem golpe. Esse creme fez muito sucesso com pessoas que queriam clarear o tom de pele. Eles venderam milhões, mas quando o produto chegava pras pessoas, começaram a perceber que era literalmente um creme com tinta branca, que saía quando lavavam. Nos anos 90, esse cara inventou um secador de roupas movido a energia solar. Ele anunciou e vendeu muito, mas quando o produto começou a chegar na casa dos clientes, era um varal. Mentiu? Não mentiu. Esse produto prometia ser uma inteligência artificial que criava qualquer aplicativo em segundos. Só que
aqui ele começou a dar problema e demorar muito pra fazer o que as pessoas pediam. E aí descobriram que a inteligência artificial era, na verdade, 700 indianos trabalhando pra eles. É impossível não ganhar o prêmio dessa máquina, porque em alguns lugares do Japão, se você já jogou muitas vezes e não ganhou, eles te dão a pelúcia ou arrumam pra que você consiga ganhar mais fácil. Esse cara já tinha gasto tanto dinheiro que daria pra comprar a pelúcia. Depois que arrumaram, ele ainda não conseguiu pegar. O funcionário voltou e deixou ainda mais fácil. E aí, finalmente, ele pegou. Você consegue seguir a bolinha amarela e acertar em qual lugar ela ficou? Se você se desconcentrar, vai perder ela de vista. Eu acho que eu tô indo bem, porque é difícil, mas não tanto. Pera, o que tá acontecendo? Meu Jesus amado, por que tá ficando tão rápido? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que está acontecendo? Cadê a bolinha? Se você completou, deixa seu like. E no fim, ela tava no meio. Gritos cortados na hora certa. Esse cara tava tentando descobrir como usar o massageador. Ele tava treinando acrobacias e se divertindo muito, mas... uma interação completamente normal na rua. Excuse me, can you take this video of me? Oh, sure. Por fim, ela colocou estalinhos no vaso pra zoar ele. Gritos cortados na hora certa. Esse cara tava tentando descobrir como usar o massageador. Ele tava treinando acrobacias e se divertindo muito, mas... uma interação completamente normal na rua. Excuse me, can you take this video of me? Oh, sure. Por fim, ela colocou estalinhos no vaso pra zoar ele. Esse youtuber transformou a cama dele num aquário pra esconder os peixes do dono do apartamento. Ele começou construindo uma cama e enchendo ela com água. Isso era perigoso, porque se qualquer coisa desse errado, a água ia vazar e alagar a casa toda. Mas deu certo. Ele precisou correr pra colocar as decorações e peixes, porque o dono do apartamento ia chegar em 1 hora. E ele até conseguiu nadar na própria cama. E finalmente era hora de cobrir tudo, pra ver se o dono ia perceber. One of my favorite rooms. Bright, man. I honestly didn't think it would be that easy. Esse youtuber transformou a cama dele num aquário pra esconder os peixes do dono do apartamento. Ele começou construindo uma cama e enchendo ela com água. Isso era perigoso, porque se qualquer coisa desse errado, a água ia vazar e alagar a casa toda. Mas deu certo. Ele precisou correr pra colocar as decorações e peixes, porque o dono do apartamento ia chegar em 1 hora. E ele até conseguiu nadar na própria cama. E finalmente era hora de cobrir tudo, pra ver se o dono ia perceber. One of my favorite rooms. Bright, man. I honestly didn't think it would be that easy. Atrasos que salvaram vidas. Em 1915, uma mulher estava viajando e chegou atrasada no funeral da sua irmã. E ela já estava sendo enterrada. Ela implorou para que eles abrissem o caixão para ela poder se despedir uma última vez. Eles então tiraram a terra, levantaram a tampa e abriram o caixão para ela ver a irmã. Só que a irmã levantou e sorriu. E viveu mais 47 anos depois disso. Esse pai tirou uma foto da sua filha, mas isso salvou sua vida. Ela tinha tomado seu primeiro banho. E o pai achou essa cara muito engraçada. Então tirou essa foto e postou na internet. Muita gente comentou rindo da cara da menininha, mas o médico percebeu algo estranho e comentou: o olho dela tá um pouco amarelo? Se sim, vai no médico, por favor. E apesar dele ter achado que o médico tava exagerando e que não seria nada, ele resolveu ouvir. E quando chegou na consulta, o médico tava certo. Ela tava com um problema sério no fígado. E o comentário do médico salvou a vida dela. Esse pai tirou uma foto da sua filha, mas isso salvou sua vida. Ela tinha tomado seu primeiro banho. E o pai achou essa cara muito engraçada. Então tirou essa foto e postou na internet. Muita gente comentou rindo da cara da menininha, mas o médico percebeu algo estranho e comentou: o olho dela tá um pouco amarelo? Se sim, vai no médico, por favor. E apesar dele ter achado que o médico tava exagerando e que não seria nada, ele resolveu ouvir. E quando chegou na consulta, o médico tava certo. Ela tava com um problema sério no fígado. E o comentário do médico salvou a vida dela. Fotos de lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondido em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1930